Ok. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de cada um de vocês que fazem nessa união de propósito, que é essa união que permite que cada um individualmente receba a bênção do entendimento do que a gente estuda, porque nós temos um propósito compartilhado. E aonde existe o compartilhamento, existe Deus. Então, este que é o ponto alto, e assim também quem estiver ouvindo a gravação pode se incluir nisso, não é só quem está aqui presencialmente, porque quem ouvir com esse mesmo propósito, como não existe o tempo, também está se unindo nessa nossa verdadeira vontade, que é a vontade de Deus também para nós, que a gente aprenda o que o Espírito Santo tem para nós, né, nesse nosso estudo, nessa hora que a gente dedica a estudar esse texto maravilhoso que Jesus nos deixou. E hoje que nós temos aqui a continuação do capítulo 13, sobre o mundo sem culpa, Jesus vai nos falar, que é na seção 5, sobre as duas emoções. É na página 262, e as duas emoções, e nós sabemos que emoção vem da mente, ou como uns dizem, vem do coração. Então, a emoção não é uma coisa física, não é comportamental. Então, a emoção é uma realidade que Deus, o amor, ele é emoção, e Deus, que é amor, nós também somos. Porém, nós aqui experienciamos duas emoções. Deus tem essa emoção do amor, e Jesus vai nos trazer o que a nossa experiência, o que a nossa situação, de como nós pensamos que é a nossa realidade de hoje, o que ela, como que ela age no mundo emocional. E para a gente começar, então, essa leitura comentada, vamos fazer a nossa entrega, a nossa internalização, nossa entrega de propósito ao Espírito Santo. Que a gente já começa, como sempre, assim, respirando mais pausadamente. Isso para que a gente aquiete nossos barulhos mentais, esses nossos pensamentos superficiais e individuais, e que possamos acessar dentro da paz da nossa mente mais profunda os nossos verdadeiros pensamentos, nossa verdadeira vontade, que está representada aqui no sonho, na nossa vontade de aprender esse curso e de liberar a nossa mente do sonho. E para isso nós oferecemos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele nos guie nessa hora de estudo. E colocando essa meta como nossa vontade, nós estamos prontos, porque nós estamos alinhados com a vontade da nossa mente certa para iniciarmos esse nosso estudo, essa mensagem que Jesus quer nos passar aqui sobre as duas emoções. E ele começa aqui no primeiro parágrafo. Eu disse que tens apenas duas emoções, amor e medo. Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Então, o amor, ele é imutável, ele é constante, ele não tem início e fim, porque ele vem de Deus, porque ele vem do eterno, e Deus é eterno para o eterno. Então, ele vem para nós, para a nossa mente, a parte da nossa mente certa, aquela que compartilha do eterno. Então, essa emoção,
O amor, ela não é nós que fizemos, nós estendemos, nós co-criamos esse amor. Então, o amor é uma dádiva de Deus ao seu Filho, porque foi ao estender ao seu amor que ele nos criou. Foi dentro do amor que nós viemos a existir e nós, sendo amor como Deus nos criou, nós concordamos em também sermos co-criadores, em estendermos esse amor. Então, essa é uma atribuição da nossa mente certa, um sentimento, uma emoção que vem daquilo que é eterno, da mente certa nossa, ela vem de Deus. Uh, e falando aqui ainda do amor, que o amor ele é oferecido ao eterno e nesse intercâmbio, então, entre o eterno para o eterno, entre o pai e o filho, nesse intercâmbio, ela se estende, essa emoção de amor se estende, pois aumenta na medida em que é dada. E aqui também no sonho, tudo que nós damos de amor, nós recebemos de volta os testemunhos de amor aumentados. Então, o amor ele só pode ser estendido e ele só conhece uma direção que é aumentar, embora ele sempre seja completo. A outra emoção, que é o medo, ela assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais difere enormemente. Então, essa outra emoção, que é a emoção do medo, ela já não vem de Deus. Então, ela é uma emoção que nós fizemos. Na nossa ilusão de que nós separamos de Deus, o que nós fizemos para substituir o amor? O medo. Só que o medo, que é a origem lá na mente de tudo que é o oposto do amor, aqui na nossa experiência individual, ou na ilusão individual, esse medo toma milhares de formas diferentes. O medo ele pode aparecer como agressão, como raiva, como ansiedade, como depressão, como o sentimento de inadequação, de falta, enfim, tudo que nós conhecemos, todo o pacote de sentimentos que vem e que não são amor, eles são tudo subprodutos do medo. No final, tudo que nós sentimos aqui, na nossa experiência, e que não é amor, pode ser elevado, em última instância, ao fato de, na nossa mente, nós sentirmos medo. Então, nós fracionamos esse medo em milhares de nomes diferentes, de experiências diferentes, para cada um individualmente parecer que é um ser separado, porque ele pode experienciar seus próprios sentimentos ou suas próprias emoções. Mas todas elas, o que não é amor, e o amor é sempre unificado, não existe dois amores, mas o medo parece que está dividido em milhares de formas diferentes e cada um individualmente experiencia certos tipos de subdivisões do medo. Mas no final das contas, no final de tudo, ainda é medo. Aqui no 1.5, mas falando, né, que o medo difere de pessoa para pessoa, mas elas têm uma coisa em comum, todas as formas do medo são todas insanas. São feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se pode ouvir. Por quê? Porque o medo não é criação, ele é uma projeção, ele não é real. E se ele não é real, se ele é ilusório, ele apenas acontece em sonho. No sonho da mente do Filho de Deus, ele acontece. Então, o Filho de Deus, na verdade, nem o próprio Deus o pode ver nem ouvir, porque ele é totalmente ilusório. Por isso que ele não pode ser visto nem ouvido. Claro que dentro do sonho, na nossa ilusão, nós o vemos e nós o ouvimos. E muito bem, nos ferimos com ele. E sofremos com ele. Mas ele, na realidade do nosso ser, ele não pode ser visto, o medo.
Elas compõem, então, tudo que o medo aparentemente traz aqui nesse mundo, na ilusão ou no sonho, elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado. Então, o sentimento ou a emoção, ela aqui no nosso, mesmo no sonho, ela não pode ser compartilhada. A emoção é individual aqui no nosso sonho. A emoção que uma pessoa sente, a outra pessoa, ela pode descrever e dizer que sentiu algo parecido, mas ela não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, não pode sentir a mesma coisa, porque a emoção não pode ser compartilhada, só o amor pode. A Maria Emília levantou a mão. Pois é, você acabou de falar o que eu ia colocar, que não dá para sentir a emoção do outro, o sentimento do outro, por mais que a gente sinta, diga, tem empatia, mas a gente não consegue sentir o que o outro está sentindo. E assim como a nossa experiência de dizer para o outro, eu sei que você está sentindo, é pura ilusão, é só uma forma de que a experiência dos outros não contempla o nosso sentir, né? Exato, na fragmentação da mente, nós fragmentamos o medo em milhares de pedacinhos e cada um só está ciente de uma parcela dessa culpa ou desse medo. E isso é individual, porque o medo, ele é uma ruptura, então ele não pode ser compartilhado. Apenas a experiência do amor pode ser compartilhada. Nós não podemos, e para compartilhar a experiência do amor, nós precisamos ir na mente certa, na mente do Espírito Santo. Na mente individual, nós estamos na ruptura. E aí, na ruptura, não acessamos o amor, porque ele não está na ruptura, e não podemos compartilhar os sentimentos ou as emoções, porque ela é uma experiência fragmentada e individual, porque ela é uma percepção, ela não é real. Se não é real, não pode ser compartilhado. Aqui segue aqui no 1.8, pois são significativas apenas para quem as faz, essas emoções, e, portanto, não tem absolutamente qualquer significado. Nós sabemos desde a definição do que é real, lá no início do livro, que para ser real, precisa estar contido no todo, como Deus o contém. Se não está no todo, se é individual, então não tem significado nenhum, porque é ilusório. É um conteúdo ilusório. Então, todas as emoções que vêm a partir do medo não são reais, mas o fato de não serem reais não significa que não seja verdadeiro que nós as sentimos. É que nem o conteúdo de um sonho. Eu posso negar que o conteúdo do sonho que uma pessoa me relate que ele é real. Isso eu posso negar para a pessoa, mas eu não posso negar que ela sonhou. Então, assim, eu não posso negar que uma pessoa sinta realmente tais emoções. Eu posso negar a realidade dessas emoções, porque ela está equivocada em quem ela é. Por isso que ela está sentindo essas emoções. Então, eu não nego que ela as sinta, mas eu nego a origem delas, porque elas não são verdadeiras, elas não são compartilhadas, elas podem ser desfeitas. Essa é a boa notícia. Nesse mundo, aqui no 1.9, nesse mundo, o autor dessas ilusões move-se sozinho, pois só ele as percebe. Por isso, esse sentimento, que por mais sociável que uma pessoa seja, não há ninguém que jamais não tenha sentido no seu íntimo um aspecto de que ele está só, de que está sozinho. Principalmente nas horas de dor, nas horas que a gente está identificado com esses sentimentos, aí pega mais forte o sentimento de estar sozinho, mesmo rodeado de milhares de pessoas. Se alguém acha que não é assim, vá num velório e veja como que a pessoa está se sentindo, por mais que receba apoio, por mais que isso seja bom, mas ainda existe aquele sentimento de estar sozinho, porque realmente na emoção do medo nós estamos sozinhos.
Deixa eu ver aqui uma pergunta do chat aqui da Rafaela. Ing, então, toda emoção ou sentimento decorre de pensamentos, sejam eles provenientes da mesma mente certa ou da mente errada? Exato. Os pensamentos antecedem toda forma física. Por quê? Porque os pensamentos vêm da mente e a mente projetou para fora e depois da projeção é que nós percebemos esse mundo. Então, nós só temos consciência do mundo porque na nossa mente nós projetamos ele para fora. E essa projeção na mente nós criamos pensamentos. E por isso que todo sentimento vem de pensamentos. Nós pensamos que ele vem de algo que está nos acontecendo. Mas isso foi feito pela projeção, exatamente esse acontecimento, com o propósito de que nós percebamos ou de que isso venha trazer tal sentimento, tal emoção para nós aqui, quando nós percebermos o que projetamos. Então, a causa primeira está sempre no pensamento, não está lá fora, não está no que está acontecendo. Aqui a Flora levantou a mão. Ing, assim, quando uma pessoa está com uma emoção, medo, enfim, e você quer ajudá-la, e se você quer ajudá-la a partir desse lugar do eu separado, você só consegue projetar as suas próprias emoções no que essa pessoa está sentindo, porque você, como a Maria Emília falou, realmente, você não consegue realmente se colocar no lugar dessa pessoa. Mas no afã de querer ajudar, que é esse condicionamento que a gente tem aqui, né? Eu só consigo projetar as minhas próprias emoções no que o outro está sentindo. Então, é por isso que não tem uma ajuda real. Exato, é a minha ilusão e a ilusão própria do experiência, outro. né? Você só conta com tua própria experiência, com tuas próprias lembranças, para saber o que a outra pessoa está passando. Fica Por muito isso, solitário para quem está ajudando e recebendo ajuda. exato. É muito Então, solitário, é muito impotente, tanto para quem está recebendo, está com muito medo, e para quem se identificou com medo e está querendo ajudar a pessoa a sair do medo, mas a partir do personagem. Porque um está projetando no outro, e a projeção é separação, então não tem ajuda verdadeira. É por isso que é só no Cristo mesmo, por isso que tem essa coisa da falsa empatia. É isso? Tá certo isso. É isso. Só que tem um resíduo nessa vontade de ajudar, existe um resíduo que vem do amor. E aí o Espírito Santo aproveita isso. E no Espírito Santo ele consegue, porque só pelo ego, o ego não iria querer ajudar o outro. Por mais que faça totalmente errado, se fizer por conta própria, o que te fez querer ajudar? Esse resíduo não veio do ego. Nossa, Esse resíduo lindo veio isso, do amor. Ingrid. Nossa, que incrível. Nossa, não tinha isso mesmo. E é isso que o Espírito Santo aproveita. É por ali que ele entra e ele ajuda, independente da forma como você pediu essa ajuda, ou você nem sabe que pediu ao Espírito Santo essa ajuda, mas você quis ajudar. Isso é o maravilhoso do Espírito Santo, ele não dorme em serviço. Ele está atento a cada pensamento nosso, a cada resíduo, por mais que a gente não se perceba. E o que vai ajudar a outra daí não é essa falsa empatia que a gente tem. Como tu disse, eu posso fazer ao outro por vontade própria e, na verdade, não ajudei em nada. Mas ainda assim, aquela coisa que me fez querer ajudar, que é um resíduo de amor, que veio de um lugarzinho do amor, isso o Espírito Santo entrou e ajuda. Ai, gratidão, Ingrid. Maravilhoso. Então, só para complementar, se nesse caso a gente se conecta com o Espírito Santo e pede para que ele nos dê a orientação do que dizer e de como ajudar, aí sim a gente consegue ajudar.
Perfeito, aí você se une com essa ajuda. Caso não o fez, como eu falei para a Flora, o Espírito Santo ainda se utiliza e ele traz uma ajuda, mas é uma ajuda que você não está aberta para receber de volta. Isso fica guardado para receber de volta, mas ainda assim o Espírito Santo já ajudou. Então, no momento que a gente se abre para ela e pede ajuda, aí potencializa, porque aí eu estou aberta para receber de volta os testemunhos dessa ajuda, os testemunhos do amor. Porque da outra forma o amor vem, ajuda, mas a minha mente está fechada para receber esses testemunhos. Deixa eu ver, a Goianita também levantou a mão. Oi, Ing, e aí a pessoa que está ajudando, a esse pensamento dela em ajudar, mesmo ajudado pelo Espírito Santo, aí entra como os pensamentos amorosos, que o Espírito Santo guarda. Na prática dela, ela pode estar totalmente equivocada na forma como ela está ajudando, porque na prática, no pensamento dela, ela está totalmente separada e ela está vendo, se está vendo pelo ego, está vendo uma outra pessoa necessitada, separada dela. Mas, como eu disse, é um resíduo que o Espírito Santo entra e ajuda pelo fato de querer ajudar. E isso abre um caminho, é que nem é um primeiro degrau para uma cura, é um início de cura. Pois é, mas aí essa parte dessa boa vontade, o Espírito Santo guarda como pensamentos amorosos. Tá, agora entendi a pergunta. Sim, ele guarda, porque todos os pensamentos, esse resíduo, sim. Esse foi criação da minha mente, sim. Esse é o Espírito Santo, como a gente viu umas aulas atrás, ele os eleva à condição do reino de Deus, eles já fazem parte do céu, do reino de Deus. Ele os coloca na condição de criação, de extinção do amor. Porque sim. A gente quer ajudar, mas está dentro do ego, né? Então, ele ajuda e, mesmo assim, a gente tem a boa vontade de ajudar. Sim, então, torna-se esse pensamento amoroso que o Espírito Santo guarda. Isso, e a gente vai tomar consciência disso quando nós abrirmos nossa mente para os pensamentos do céu. Só então nós tomaremos, como Jesus diz, nós não temos noção de quantas dádivas nos aguardam, que nós somos os criadores delas. O que nós criamos, nós não temos noção, porque enquanto estamos aqui, separados, nossa mente pequena ou individual não tem o alcance disso. Mas tem muitas dádivas nos aguardando, e dádivas que dão graças pela paternidade nossa, porque nós as fizemos. Então, é sempre bom ajudar, mesmo dentro do ego, né? Essa ajuda, né, que eu falei, Goianita, não é o ato físico. Não tem nada a ver com ajuda com ato, não é comportamental. Eu estou falando daquele pensamento, como a Flora falou, aquele único instante, uma fração de segundos que me fez pensar em querer ajudar. Então, não tem nada a ver com comportamento. O comportamento o comportamento é neutro. Não sim, mas eu falo assim, sempre em pensamento, que a gente puder ajudar, já é uma grande coisa, não é? Já é o começo, eu diria. Já é o começo. E isso tem, como a gente aprendeu na canção da oração, tem degraus. A gente vai elevando esse sentimento para... Primeiramente, todos começam ajudando, vendo separado. Depois a gente se vê lado a lado. E, por fim, a gente vê que é uma ajuda só a nós mesmos, porque não existe ninguém lá fora. Uhum. Obrigada, então, Ing. Certo. Mas, Ing, aí me surgiu uma dúvida da questão de não ajudar, de ajudar na forma. Porque quando você ajuda em pensamento, e você está nessa conexão com o Espírito Santo, o ajudar na forma também é uma consequência, é um ato até natural. Você ajudar o irmão sabendo que você não está ajudando, não está olhando ele como necessitado, mas está sendo um ato de amor
para que na forma aquilo também seja desfeita a crença de que existe uma necessidade. Estou equivocada? Não, exato, ele é só um efeito, ele não é nada em si porque é um sonho, ele é ilusão, o irmão não precisa nada e a forma física nem existe, então nada, a ajuda física no comportamento é isso que ele disse aqui, é uma cena que não pode ser vista e nem ouvida, porque ela só existe dentro do comportamento, dentro do sonho, ela não existe no céu, porque ela não é real, essa ajuda não é real. Então, o que é real é o pensamento que teve vontade de ajudar. Então, Agora, na verdade, é assim, eu ajudo na forma sabendo que isso não tem significado, mas que isso me deixa no conforto de que, na forma, eu estou fazendo o que a forma me diz. exato, apenas porque ainda penso que estou na forma, isso não tem nada a ver com o céu, isso é comportamental, isso é para a gente funcionar bem aqui ainda. É como um instrumento de auxílio de sobrevivência, vamos dizer assim, do sonho, para que a gente tenha esse tempo de aprendizagem. Então, a gente precisa assim como precisamos de conforto, de dinheiro, para nós vivermos aqui ainda, nessa sala de aula, essa ajuda faz parte também disso. Mas o que é real é sempre o pensamento por detrás. O que não significa que agora não deva ajudar. Então, sendo ilusão ou não, aqui no mundo, isso são dois níveis bem diferentes, o nível do pensamento e o nível do comportamento. Mas já que nós pensamos que estamos aqui no mundo físico, nós ainda precisamos do comportamento. Então, precisamos tanto da ajuda ou de ajudar, quanto da comida, da vestimenta, do ar para respirar. Então, claro que faz parte. Mas faz parte enquanto durar o sonho, essa ajuda. Já o amor é eterno. O Márcio também levantou a mão? O Ing, Sim? aqui na minha prática eu sinto assim, né? Falando das duas emoções, do amor, do medo e dessa ajuda, né? Se a gente está praticando o curso para alinhar a nossa mente com o amor verdadeiro, ele vem através da presença, do reconhecimento de quem nós somos, né? O Cristo. Isso. E eu sinto que a partir desse momento em que eu alinho a minha mente, independente da cena, né? Quando a gente sente aqui que precisa ajudar alguém em algum estado de desconforto, porque às vezes as pessoas elas estão nervosas, elas estão ali, né, na nossa frente, enfim, seja lá qual for a situação, desde um mendigo até uma pessoa nervosa gritando ali na minha frente. A partir do momento que eu entendi que não existe um eu separado e eu alinho a minha mente com esse amor de Cristo, com o Cristo que eu sou, eu vou lembrar que eu sou, que não tem o irmão ali fora, não tem nada para eu ajudar ali. Eu preciso lembrar o amor na minha mente. Então eu lembro quem eu sou, automaticamente eu olho para o irmão, eu vejo Cristo nele também, e a ajuda na forma, ela vai acontecer de um lugar inspirado. Tipo, eu sinto aqui que a última preocupação é o que eu tenho que fazer na forma. Eu sinto aqui que diante de uma cena de conflito, ou de ataque, ou diante de um mendigo, sei lá, né, o que eu preciso observar, na verdade, são as minhas sensações. Porque eu não consigo ajudar o outro se eu não me ajudo, né? E o amor verdadeiro aqui, para mim, na minha prática, eu tento praticar muito, é presença, é o alinhamento da minha mente com quem eu sou em Deus. A partir disso, eu acho que tudo flui. Então, já faz muito tempo que eu perdi essa preocupação de querer sentir se eu tenho que fazer alguma coisa na cena. Às vezes acontece, mas a primeira coisa é lembrar na minha mente que não existe nem a cena, nem o irmão e nem a sensação que eu estou projetando ali. Porque se não tem paz, é medo. E se tem medo, não tem Deus. Né? Então eu olho muito desse lugar aqui. Exato, é uma prática que te leva ao amor, e a partir do amor, e o amor sabe que, sendo ilusão ou não, coisas práticas, ainda decisões práticas, comportamentais, precisam ser tomadas enquanto houver necessidade de uma sala de aula. Sim, e aí Enquanto você houver um faz. corpo físico,
precisa haver coisas comportamentais. Isso. E aí faz a partir dessa mente que você está comentando, né, Márcio, do amor. Então, a ajuda quando ela vem do amor, é uma consequência natural que a gente sabe que é ilusória, que é transitória, enquanto existir a sala de aula. E você não faz para mudar a cena. Você faz porque você reconheceu ali que, né, enfim, acho que é mais ou menos desse lugar que eu pratico. É uma forma como responder é um pedido de amor, toda cena é um pedido de amor, ou é expressão de amor, ou é pedido de amor, e às vezes o pedido de amor, através dessa ajuda comportamental, se oferece o amor, mas o pensamento que é eterno, que é esse amor oferecido. A forma comportamental é aqui dentro do sonho, ainda faz parte do conteúdo do sonho. Obrigado, Ing. Certo. Continuando, então, aqui no 2. Cada um povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual, e é por causa disso que os mundos privados diferem. Nós estamos falando aqui do mundo das emoções, né, pessoal? Então, cada um traz a sua emoção baseado no seu passado. A gente viu na aula passada sobre o tempo, né? Que o presente do ego é sempre uma lembrança do passado. E as emoções que cada um individualmente. Só vou fechar, eu acho que o microfone da Carla. Ok. As emoções que cada um experiencia aqui, ele povoou, ele trouxe do seu próprio mundo particular, das suas experiências passadas. É baseado nisso que ele faz o seu mundo privado, e como diz aqui, por isso que o mundo das emoções de cada um difere. Cada um vive num outro mundo. Duas pessoas podem estar lado a lado, e uma está extremamente feliz e outra extremamente triste, ou até diante da mesma situação, porque cada um traz a sua experiência. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas das suas próprias reações aos seus irmãos e não incluem as reações que eles têm a ele. Então, cada um fez o seu mundo individual de percepção da emoção, mas nunca incluiu a resposta do irmão, porque sempre é apenas da experiência própria. O mundo das emoções, ele não capta a emoção que o outro sentiu, a resposta do outro. Então, por isso que ele diz aqui que ela é feita apenas da própria reação, a reação que eu tive quando aquilo aconteceu no passado, isso eu guardo agora contra o meu irmão. Nunca a reação que meu irmão, na mente dele, teve, até mesmo porque eu nem tenho acesso à reação do irmão. Isso não compõe meu mundo. É nisso que o ego também faz a separação dos mundos. Ele faz um mundo emocional para cada pessoa, aonde o que eu sinto em relação ao outro, eu guardo, mas o que o outro sentiu na mesma situação em relação a mim, eu não tenho acesso. Então, é separação. Mais uma vez, não é criação, então isso não é amor, é ruptura. Portanto, aqui falou, até vou ler no 2 de novo para continuar no 3. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, as emoções nunca foram reais, pois foram feitas apenas de suas próprias reações aos seus irmãos e nunca incluem as reações que eles têm a ele. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e elas não são íntegras. Então, na verdade, toda emoção que não é amor é falsa. Por quê? Como ele diz aqui, elas não incluem o que o outro sentiu, elas são parciais. Elas são apenas a minha experiência com o outro e não do outro comigo. Então, elas não são íntegras, elas não são inteiras. São figuras que não têm testemunhas, sendo percebidas apenas em uma mente separada.
Então, a emoção que eu percebo não é percebida na outra mente, então ela não é íntegra, então ela é totalmente divisória e ela é totalmente falsa. Nunca se pode confiar numa emoção que não seja amor, porque ela não tem testemunhos no outro, ela é só individual. E o que é individual é parcial, não é completa, não é a completeza da criação de Deus. Então, todos os testemunhos das emoções que não vêm do amor são falsos. Só dar um ok aqui. É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com o seu mundo insano. Isso é Jesus, psicólogo, que ele está falando do nosso mundo perceptual, do nosso mundo emocional. O que nós vivenciamos aqui nas nossas emoções, que não são amor, elas são totalmente insanas e dentro de um mundo insano. Pois eles só veem aqueles que se relembram, pois eles só veem aqueles que lhes relembram essas imagens e é com elas que se relacionam. Nossas emoções, elas se baseiam naquilo que foi a minha experiência, naquilo que eu guardei, é aquilo que eu vejo no meu irmão, é aquilo que eu projeto nele e é com isso que eu me relaciono. Então, isso é totalmente imparcial e isso é que é insanidade. Deixa eu ver aqui no chat da Rafaela. Ing, nesse caso você fala do amor no sentido verdadeiro, pois o amor do mundo das formas também se enquadra, não é falso. Exatamente, é exatamente assim. Estou falando do amor de Deus que é compartilhado, porque no mundo, nós vamos ver isso aqui adiante no texto, nem o amor do mundo também é individual, também é um sentimento que cada um tem para si. Essa história de amor compartilhado, que duas pessoas têm, mas o resto do mundo está de fora, isso é qualquer coisa, mas não é amor como Deus o conhece. Então, isso é uma adoração, uns idólatras, eles separação conjunta, então, do restante, mas não é ainda amor. Mas nós vamos ver isso adiante. O Robson levantou a mão. Ing, você me escuta? Sim? Então, o amor do mundo, ele é, na verdade, uma projeção do nosso medo, do medo. Sim, nós vamos chegar lá aqui nessa nossa aula de hoje ainda. Ele é totalmente uma projeção do medo, é um apego. É um apego para fugir da dor. É uma barganha. E tudo isso decorre... Eu quero sair da dor, então eu vou me apoiar no outro para ele me tirar do sofrimento, porque eu vou ficar melhor aliada a ele do que sozinho. E a partir daí a gente faz todo um jogo de inversões, a gente inverte tudo. Exato, e aí o amor do mundo, ele é capaz de ciúmes, ele trai, ele abandona, ele acaba, tudo o que um amor de Deus que é eterno e imutável não contém. Deixa eu ver, tinha mais alguém que tinha levantado a mão? A Flora. Ing, não sei se é muito subjetiva essa pergunta, mas, por exemplo, quando você capta as emoções, mas você capta de forma subliminar o que o outro está sentindo, você consegue ler nas entrelinhas o que o outro está sentindo. Isso vem da mente certa. Não seria do ego. Na mente certa, você sente no outro ou expressão de amor ou pedido de amor. Na verdade, na mente certa, você capta o pedido de amor, independente da forma que é. Tá. Caso contrário, se não fosse pela mente certa, a gente julga pela própria experiência que está compreendendo o que o outro está sentindo. Perfeito. Mas
Continuando, então, aqui. Deixa eu ver, nós paramos aqui no 3, me perdi um pouco, eu acho que no 3.3 agora. Bom, vou ler rapidamente aqui no 3 em diante para pegar o fim da meada. Então, é através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com o seu mundo insano, com as emoções, pois eles só veem aqueles que lhes relembram essas imagens e é com elas que elas se relacionam. Assim, de fato, se comunicam com aqueles que não estão presentes e são eles que lhes respondem. Por quê? Porque quando nós estamos nos comunicando aqui no mundo separado, na mente errada, através da nossa emoção, nós não estamos nos comunicando com o ser real. Nós não estamos nos comunicando com Cristo, nós estamos nos comunicando com a mesma projeção da qual eu vim. Então, por isso que eu estou me comunicando com aquele que não está presente. Porque aquilo que eu estou me comunicando, a presença dele ainda é o Cristo. E não está ali, naquele lugar onde estou me comunicando. E então, essa falsa imagem que é essa que responde. E ninguém ouve a resposta dada por eles, a não ser aquele que as invocou, e só ele acredita que responderam. Então, só na mente errada, quando eu projeto algo para a mente errada do outro, e eu vejo a resposta que vem a mim, mas ela é conforme eu a percebo, ninguém mais a percebe da mesma forma. Isso a gente pode ver num diálogo, quando tem mais de 2 pessoas, 3, 4 pessoas, e alguém diz uma coisa, e aí a gente vai pedir separadamente para cada um que estava presente o que ele ouviu, e cada um percebe da outra resposta. Cada um percebe, conforme a sua própria experiência, o que estava por detrás daquelas palavras que a pessoa disse. Então, cada um ouve a resposta individual, independente se são 100 pessoas que estão ouvindo alguém falar, ou se é uma pessoa. Sempre é individual. A projeção faz a percepção e tu não podes ver além dela. Então, primeiro a mente projetou e só depois de projetado é que agora a nossa consciência individual pode perceber. E ninguém dentro da experiência individual, agora dessa percepção individual, pode ver além da percepção. Atacaste o teu irmão uma e outra vez, porque viste nele a sombra de uma figura do teu mundo privado. Então, por que eu ataco meu irmão? Por que no mundo existem os ataques? Porque se acredita que aquilo que está me faltando e eu vejo lá fora está no irmão, eu acredito que ele roubou de mim. Inconscientemente isso faz falta em mim, então deveria ser meu e por isso o ataque. Mesmo que isso seja totalmente subjetivo e totalmente sutil, quase imperceptível. Mas cada vez que eu odeio alguém, é porque inconscientemente ou conscientemente eu penso que ele tem alguma coisa que está faltando a mim. E isso dá raiva. Por isso que eu tenho raiva dele. Então, eventualmente, a gente atacou uma ou outra vez o irmão, porque a gente acredita, porque primeiro vimos a figura da nossa mente, porque nós achamos que deveríamos ter isso. Isso deveria ser nosso. Isso é a origem da inveja, do ciúme, da falsidade, da insegurança, porque aquilo que eu vejo lá fora deveria ser meu. É isso, e por isso, então, se deveria ser meu, é uma sombra, como ele diz, da figura do meu mundo privado. E eu a vi lá fora. E por isso o ódio, o ataque. E por ser assim, não podes deixar de atacar a ti mesmo em primeiro lugar, pois o que atacas não está nos outros. Então, como tudo é uma projeção da mente, o que eu ataco, na verdade, ainda faz parte de mim. O outro ainda sou eu. Sua única realidade está na tua própria mente, e ao atacares a outros, estás literalmente atacando o que não existe.
A única realidade do irmão é o Cristo, e isso está na minha própria mente, porque só existe um Cristo, só existe um amor. E se eu ataco o meu irmão, eu estou atacando algo que não existe, porque além do amor não existe nada. Então, eu estou totalmente equivocada. Os iludidos, eles podem ser muito destrutivos, pois não reconhecem que condenaram a si mesmos. Cada vez que eu condeno algo no mundo, o que eu deveria reconhecer é que, na verdade, estou condenando a mim mesmo, porque não existe nada lá fora. Ainda faz parte da minha mente que eu projetei e agora estou percebendo como se fôssemos milhares, mas ainda sou eu. Então, estou condenando a mim mesma. Os destrutivos não desejam morrer, no entanto, não é sua vontade abandonar a condenação. Então, os individuais aqui, que acreditam que existe algo fora deles, eles não querem morrer, individualmente ninguém quer, mas não querem abandonar o ataque ao irmão porque acreditam que é justo o ataque ao irmão, a condenação. Acreditam que aquilo que eu vejo errado lá fora deve ser condenado. E condenar é sinônimo de morrer. Então, como que eu não quero morrer, mas eu quero condenar? Mas a condenação e a morte são ambas a mesma coisa. Então, eu quero uma coisa, mas não quero a outra. E assim se separam em mundos privados, onde tudo é desordenado e onde o que está dentro aparenta estar fora. Assim no nosso mundo aqui, na mente unificada separada, tudo era o mesmo mundo, foi projetado para fora e de uma maneira bem desordenada. Agora parece que existe um mundo de emoções lá fora, existe um mundo privado lá fora e existe o meu mundo próprio aqui que se relaciona com esse mundo privado. Então, isso é totalmente insano. No entanto, o que está dentro, eles não veem. Então, os destrutivos, os iludidos, eles não veem que o que está dentro, tudo que está fora ainda está dentro, pois não são capazes de reconhecer a realidade dos seus irmãos. Então, a realidade do irmão, o Cristo do irmão, a unicidade, não são capazes de reconhecer no irmão o próprio ser. No momento que se reconhecer no irmão o próprio ser, eles saberão que são só amor. Mas enquanto se verem separados, eles não enxergam o irmão como ele é. Não enxergam o Cristo no irmão. Tu tens mais medo, tu tens mais do que duas... Desculpa, aqui no 5. Tu não tens mais do que duas emoções, mesmo assim, no teu mundo privado, reages a cada uma como se fosse a outra. Aqui entra isso que o Robson pediu há pouco. Só existem duas emoções, amor e medo. E ainda assim, embora sejam apenas duas, ainda assim Jesus vai nos mostrar aqui o quanto nós confundimos, embora sejam apenas duas. Ainda reagimos a cada uma como se fosse outra. Pois o amor não pode habitar em um mundo à parte, onde não é reconhecido quando vem. Então, que amor é esse que nós experienciamos aqui no mundo, que é limitado a uma pessoa, ou duas, ou três, quando é no caso de filhos, é mais de uma pessoa, quando é um amor de casal, é um. Então, que tipo de amor é esse? Então, na verdade, isso não é amor, porque amor de Deus, ele é total, ele é íntegro, ele é imutável, ele é completo. Então, aqui no mundo do sonho, nós confundimos o amor. Se vês o teu próprio ódio como se fosse o teu irmão, não o estás vendo. Então, se eu não vejo que o meu irmão é o Cristo, ele é o amor íntegro de Deus, se eu não vejo o meu irmão como o amor de Deus, sinônimo do amor de Deus, eu o vejo com ódio. E se eu o vejo com ódio, eu não estou vendo ele, porque eu estou vendo uma imaginação. Eu não estou vendo a realidade dele.
Porque o irmão, o que é real nele é o Cristo. Então, eu não enxergo ele, a menos que eu o veja no amor de Deus. Se não é no amor de Deus, eu não estou vendo a realidade do irmão. Eu estou vendo um equívoco meu. Eu estou vendo aquilo que, após a separação, o ego projetou e fracionou. Estou vendo uma fração dessa culpa. Todos são atraídos pelo que amam e se afastam do que temem. Isso é uma lei tanto do céu como na terra. E tu reages ao amor com medo e te afastas dele. Então, devido à lei da atração do amor, todos são atraídos pelo amor, mas se eu confundo o amor e eu acho que o ódio é amor, eu fico atraída pelo ódio. E é isso que acontece aqui no mundo. Então, na verdade, o amor próprio, o amor individual, o amor autoestima elevada, individual, para depois poder amar ao outro, tudo isso são formas equivocadas de nós distorcer e não conhecer o amor de Deus, porque ainda é pessoal, é individual, é ruptura. E se é ruptura, não é amor, é medo ainda. Medo do que, então? Medo do amor real que nós somos. Medo do amor total, medo do amor íntegro, do amor imutável que nós somos. Nós ainda queremos ser algo especial, individual e pessoal. Então, isso não é amor. Então, por isso que nós distorcemos o amor, e nessa distorção, nós botamos graduações entre ódio absoluto e aquilo que nós chamamos de amor absoluto, mas que são apegos, que são ainda partículas individuais. Claro que existem resíduos dentro que o Espírito Santo salva, como a gente sempre disse, nessas partículas, mas a totalidade, isso é uma distorção do amor. No entanto, aqui que ele falou que nós reagimos ao amor com medo e nos afastamos dele. Jesus, que está na nossa mente, sabe que é assim que nós agimos assim. E, no entanto, o medo te atrai e, acreditando que é amor, tu chamas para ti. Por isso que o mundo aqui ama tanto falar em amor individual. Existem cursos e mais cursos que até se dizem virem de Deus, mas que apregoam um amor pessoal, um amor individual, um amor de eu com Deus, eu com o próximo individual, eu com meu amado, eu com minha amada família, Então, nós somos atraídos pela culpa, pelo contrário do amor íntegro de Deus. Nós somos atraídos, como ele diz aqui, o medo nos atrai. Então, se só existe amor e medo, na verdade, o que está por detrás do aparente amor que o mundo tanto ama, o mundo adora um amor pessoal e individual. Isso ainda é medo. Medo da realidade de quem somos no céu. Medo do ser que Deus criou uno a Ele. Nós ainda queremos ser separados. Ainda é medo. O teu mundo privado está cheio de figuras de medo que convidaste a entrar e todo o amor que os teus irmãos te oferecem, tu não vês. O amor que o Cristo oferece, nós ainda preferimos atrair para nosso mundo privado pessoas próximas que tenham esse mesmo alinhamento do amor individual e botamos toda a ênfase, botamos todo o valor em cima desses relacionamentos e, no entanto, não vemos o Cristo no irmão. Não vemos a realidade, o amor real, o amor de Deus que esse irmão poderia oferecer. Cada vez que eu escolho esse, entre aspas, esse amor que o ego nos dá dentro do medo, eu estou fugindo do amor de Deus. Quando olhas para o teu mundo com olhos abertos, necessariamente te ocorre que caíste na insanidade. Com olhos abertos, ele está falando aqui como uma mente aberta. Quando a gente olha para isso tudo e olha de volta para esse mundo individual e pessoal, a gente percebe que nessa unicidade que nós somos, nesse amor de Cristo que nós somos, isso que o mundo apresentou aqui é apenas insanidade.
Vês o que não existe e ouves o que não tem som. Novamente, o que não existe, esse amor individual, esse amor pessoal, isso que nós experienciamos aqui de forma física, não existe, porque nós somos mente, nós não somos físicos. Então, e o Cristo é mente, é pensamento. Por isso que nós vemos o que não existe, ouvimos o que não tem som, porque só o Cristo é real. E ao ver esse mundo pessoal, individual e físico, nós estamos negando esse mundo real. Essa é a nossa realidade do Cristo. O Márcio levantou a mão. O Ing, durante muito Sim. tempo, quando eu ouvi essa expressão, né, ver o Cristo no irmão, você precisa ver o Cristo no irmão, vinha em mim uma sensação de que eu tinha que ver uma coisa, né, porque a gente tem aqui, baseado na nossa cultura, que Cristo é uma figura, Jesus, né? Então, eu olhava e eu ficava assim, eu tenho que ver o Cristo no irmão, eu tenho que ver o Cristo no irmão, mas era uma coisa muito automática. Até que, depois de um tempo, eu comecei a entender aqui que ver o Cristo no irmão é compreender que existe um sistema de pensamento ali que é puro e inocente. Independente do que ele está me dizendo, se ele está me atacando, que às vezes parece que é um ataque, né? Se eu estou sentindo, enfim, não vou falar da forma aqui, mas é olhar ali para aquela situação e entender que integridade com Deus, aquilo jamais seria possível. Isso que eu estou ouvindo aqui é impossível do ser verdadeiro que essa pessoa é. E aí eu passei a entender que ver o Cristo no irmão é compreender que existe um sistema de pensamento verdadeiro que é inocente e que se ele ainda se expressa dessa forma, é porque ele não lembra. E nesse momento, eu lembrando aqui que nós dois somos esse sistema de pensamento, eu sinto que eu já estou corrigindo em mim, né, primeiro, porque se eu sempre tenho aqui por base as minhas sensações. Se o irmão me fala alguma coisa e eu me sinto atacado, né, pega o pacotinho aí que é teu, vai observar a mente que tem alguma coisa aí que é sua. Mas muitas vezes o irmão tá falando ali e você não sente nada, assim, tipo, nem. Porque sentir pena também, né? Não tem que sentir. Se você sentiu pena do que o irmão tá falando, observa a mente também que tem coisa para você aí. Mas muitas vezes você sente que ele tá falando, mas assim, eu não sei te explicar. É como se assim, tipo, não, isso não é a verdade sobre você, não é a verdade sobre nós. Só que isso também não me impede de muitas vezes me posicionar de um lugar de, às vezes até tomar distância mesmo. Bom, entendi, eu sei que, né, no sistema de pensamento verdadeiro, o Cristo que você é, você jamais se posicionaria desse lugar. Contudo, eu não vou usar isso para ficar próximo, insistindo ali, querer virar o salvador do sonho, né? Você sai do papel ali de sonhador do sonho e entra no salvador. Você acha que você vai salvar alguém. Então, quando eu entendi que ver o Cristo no irmão é você reconhecer que existe um sistema de pensamento verdadeiro, né, eu não vou falar por trás, mas você vai entender. Por trás de cada fala que aparentemente está equivocada, para mim ficou mais fácil, porque antes parecia que eu queria ver uma coisa, uma bola, um ser, sei lá, uma luz. Daí um dia eu falei, gente, não tem luz nenhuma, não tem bola, não tem corpo, não tem nada. É um sistema de pensamento que não tem equívoco, que é perfeito, que é inocente. Então, para mim, ficou Exato. mais. Obrigada por clarear. E é isso, por isso que a gente não ouve, por isso que o que é real no irmão não pode ser ouvido e nem visto aqui na ilusão. Porque é Exatamente. real, é outra ordem. Obrigada. A Rafaela também levantou a mão. Oi, Ingrid, boa noite. Você me ouve? Ouço. Boa noite. Então, eu, salvo engano, em alguma aula passada, você já disse que a expressão de amor que mais se aproxima aqui no mundo das formas seria o perdão, né? Perfeita. Isso se enquadra perfeitamente nesse parágrafo 5º aqui do texto. Obrigada, é verdade. Então, o mais próximo do amor verdadeiro é perdoar, por quê? Porque tudo aqui é ilusão, nada aqui é real. Por isso que o perdão é desfazer a crença no ilusório, no irreal.
Então, o que a gente... Porque o amor, ele só aumenta, ele só pode ser dado, ele não tem falta. Então, o que aqui se aproxima disso? Perdoar as ilusões por elas não existirem. Pelo nosso pensamento de que elas sejam, ou de que elas existem. Obrigada por lembrar disso, Rafaela. Trazendo aqui no 6.3 a continuação, as tuas manifestações das emoções são o oposto do que são as emoções aqui no mundo físico. Então, se Jesus explicou há pouco que o nosso amor, entre aspas, individual, é um amor ruptura, ainda é medo, ele é o contrário. Então, aqui, nós manifestamos como se isso fosse uma coisa boa, e nós vamos lá e ajudamos. Por quê? Porque nós fizemos, como ele diz, a emoção ainda é medo, mas nós manifestamos como se fosse a melhor coisa do mundo, ainda, esse medo. Não te comunicas com ninguém e estás tão isolado da realidade, como se estivesse sozinho em todo o universo. Por isso que parece que, por mais segurança que a gente sinta, mesmo do lado de alguém, ou no sistema no qual a gente vive, sempre existe um resquício de que a gente está sozinho. Sempre existe um sentimento que algo está faltando. E isso vem porque realmente, nessa distorção, nós estamos no medo, e quem anda no medo está sozinho. Na tua loucura, deixas de ver completamente a realidade, e para onde quer que olhes, vês apenas a tua própria mente dividida. Quando a gente olha, não na loucura, mas na sanidade do Espírito Santo, em tudo que a gente vê a extensão do reino de Deus e a unicidade e a nossa completeza. Tudo testemunha o nosso ser. Já na loucura da separação, como ele diz aqui, tudo testemunha que nós estamos aqui sozinhos. A gente não vê a realidade do irmão. Ele apenas representa aquela emoção que na nossa mente particular já é sozinha, e eu vejo isso nele. Deus te chama e tu não ouves, pois estás preocupado com tua própria voz. Estamos preocupados em seguir no sistema do ego, por isso não ouvimos o chamado do Pai. E a visão de Cristo não está na tua vista, pois olhas para ti mesmo sozinho. Quando a gente olha pelo ego, nós não conseguimos ver a visão de Cristo, que Cristo, como o Márcio falou, é o sistema de pensamento do amor, do Espírito Santo, que ele guarda para nós. A lembrança do sistema de pensamento do amor. Nós não temos essa visão porque a gente escolheu a visão do medo. Ego e medo também são sinônimos. Então, porque o medo é um sistema completo. O ego é o nome que a gente dá para esse sistema completo. Então, quando a gente escolhe ver pelo ego, a gente está sozinho. Por isso que todos aqui no mundo são sozinhos. A gente acha que isso é uma doença individual, é um mal que só me acomete a mim e não acomete ao outro. Todos compartilham aqui esse mal-estar de estarem sozinhos, e por isso que muitos se juntam com mais pessoas e com mais, mas quando chega a hora da morte ainda bate o medo, porque no fim eles percebem que ainda estão sozinhos nessa experiência. Pequena criança, ó, Jesus agora nos chamando. Chamando o ser, o tomador de decisões. Jesus nos chamando não como um ser individual, pessoal, mas como tomador de decisões que nós somos. Pequena criança, oferecerias isso a teu pai? Esse mundo de emoções individuais, tão sozinho, oferecerias? É esse mundo que nós fizemos lá no céu, quando nós pensamos em fazer algo diferente. É esse mundo individual, é isso que nós ofereceríamos a Deus? Pois se oferecesses
se ofereces a ti mesmo, o estás oferecendo a ele. Então, se nós, como parte de Deus, se é esse mundo que nós oferecemos a nós mesmos, porque nós escolhemos pelo ego esse mundo, como nós somos parte de Deus, é esse mundo que nós estamos oferecendo a Deus. E ele não te dará isso de volta, pois é indigno de ti, porque é indigno dele. Então, esse mundo individual que nós oferecemos a Deus, porque nós queremos ele para nós, então, e nós somos de Deus, esse mundo Deus não aceita e não torna real, porque ele é indigno, porque ele é muito pouco, ele é insano. E Deus, no seu amor, não pode dar uma coisa que não venha do amor, que seja o oposto do amor. No entanto, Deus, né, ele quer liberar-te disso e deixar-te livre. A resposta sã do teu pai te diz que o que tens oferecido a ti mesma não é verdadeiro, mas o seu oferecimento a ti nunca mudou. O oferecimento do céu que Deus nos deu nunca mudou. E a resposta sã, qual é a resposta sã de Deus? O seu Espírito Santo. Ele o colocou para nos lembrar que a nossa realidade é só amor, mas é o amor do reino de Deus, é o amor íntegro, imutável, eterno. Esse amor é a nossa realidade. Por mais apegados que estejamos nesse mundo individual e pessoal, de emoção individual e própria, por mais que queiramos oferecer isso a Deus e levar essa figura presa nesse sonho a Deus, Deus não tem como aceitar isso, porque isso é indigno do ser que nós somos. Isso está muito aquém do amor que nós somos. E Deus nos lembra isso através da resposta dele, do Espírito Santo. A Olivia levantou a mão? Não, só abrir o microfone. Levantei sim. Boa noite a todo mundo. Outro dia eu estava pensando nisso mesmo, antes de ler esse capítulo, que aqui no mundo a gente tem vários tipos de amor, né? Amor de mãe, amor de filho, amor de amigo, amor... Vários. Isso aí tudo é do ego. Mas onde entra a família nisso aí? O relacionamento familiar entre mãe e filho, esse amor. Ele está aqui, como a gente viu anteriormente, na nossa experiência própria. A partir da minha experiência, eu me relaciono com isso. Então, por isso que parece que existe tanta incompreensão entre mãe e filho, porque eu ofereço uma coisa, ele parece que não aceita nada disso, parece que eu estou oferecendo puro amor e ele só me odeia, ou eu quero o próximo, ele se afasta, ou tudo é distorcido porque não há comunicação verdadeira. Não. É ainda uma forma do ego de barganhar para manter, é a forma do ego tentar imitar a verdadeira comunhão e comunicação que existe no céu. Isso não é verdadeira comunicação. Por isso que há tanto desentendimento, tanto não entendimento, e por mais que aparentemente algumas famílias funcionem, mas ainda é porque individualmente cada um ganha mais nesse funcionamento. Então, ainda não é a verdadeira comunhão da família do céu, vamos chamar assim. Entendi. Obrigada. Como diz o Ken, então, se alguém acha que tem uma família perfeita, passe uma semana com ela, né? E aí a gente vai perceber o quanto... Você acha que como é que é? Iluminou, fica uma semana com a família. Exato. Então, se acha que a família está tão perfeita, que é um céu perfeito, acho que não olhou direito, não. Botou tá tapando o sol com peneira. E nem poderia ser de outra forma, porque como a gente viu aqui, a emoção é um reino, é um mundo pessoal. Por isso que aparentemente a gente, eu só dei amor e só recebi ingratidão de volta, né? Isso é tão injusto. Mas não há comunicação verdadeira. É uma relação que
que não é comunhão. Então, nada aqui dentro da individualidade. Claro que algumas funcionam um pouco melhor que outras são ódio puro, mas ainda assim não é o amor do céu, não é o amor de Deus. Continuando aqui no 7:7, tu que não sabes o que fazes. E isso Jesus sempre diz, aqui no mundo insano, nós realmente não sabemos o que fizemos, porque a gente não tem alcance da visão. Então, a gente não sabe o que faz. Podes aprender o que é a insanidade e olhar para o que está além dela. Isso que Jesus quer que a gente aprenda, detectar o que é a insanidade e olhar além, olhar para a cura, olhar para aquilo que está são. É dado a ti aprender como negar a insanidade e sair do teu mundo privado em paz. Sair desse mundo insano de medo que é privado, porque a paz é um atributo do amor. Voltar-se para o mundo da paz. Verás tudo o que negaste nos teus irmãos, porque o negaste em ti mesma. Pois os amarás e, aproximando-te deles, os atrairás a ti, percebendo-os como testemunha da realidade que compartilhas com Deus. Então, aqui mais uma vez, primeiro nós vamos pedir pela percepção certa, nós vamos olhar a partir do amor que o Espírito Santo tem, vamos olhar ao irmão, e nessa visão nós nos sentimos altamente atraídos e com vontade de só amar ao irmão pelo Cristo que ele é, porque ele é só amor, e nisso nós vamos reconhecer o Pai. Então, nós conhecemos a Deus compartilhando a igualdade do amor com o irmão. Então, sem medo do irmão, apenas reconhecendo o amor que ele é. E isso com todos os irmãos, porque todos eles, em sua realidade, ainda são o puro amor, ou o Cristo. Eu estou com eles, Jesus, e todos despertos, está com esses irmãos, assim como estou contigo, e nós os atrairemos para que saiam de seus mundos privados, pois assim como nós estamos unidos, da mesma forma queremos nos unir a eles. Então, esse é o chamado para a salvação. Assim como Cristo neles, como Jesus está na mente certa deles, está na nossa mente certa. E o amor pelos nossos irmãos, o amor se atrai, como a gente viu, e o medo repele. Então, nós vamos nos sentir atraídos pelo irmão de sermos unos com Jesus, com todos os irmãos. E nessa unicidade está o reconhecimento do amor de Deus, e é o próprio conhecimento de Deus. O Pai dá boas-vindas a todos nós com contentamento, e contentamento é o que devemos oferecer a Ele. Então, na nossa união, no nosso contentamento de vivenciarmos o amor que é o irmão, é isso que Deus recebe, isso Ele aceita, e isso está de acordo com Ele. Isso é uma comunhão com o próprio Pai, esse contentamento. Pois todo filho de Deus é dado a ti, a quem Deus deu a si mesmo. Então, todos os irmãos foram dados a nós para compartilhar do seu amor conosco, para que eles possam dar o seu amor a nós e nós o nosso amor a eles. E esse amor de Deus. E é Deus que tens que oferecer a eles para reconhecer-lhes a sua dádiva a ti. Então, para reconhecer a Deus, para saber de Deus, primeiro eu preciso reconhecer o amor que é meu irmão. Pois é nessa lembrança que a memória de Deus retorna tanto ao irmão como a mim.
Esta é a salvação. Por isso que em vários lugares aqui no texto, Jesus diz, o meu irmão é meu salvador. Eu posso escolher ver ele como meu salvador, ou posso condená-lo e condenar a mim mesma. Porque pelo Espírito Santo, ao ver o amor que é o meu irmão, o amor é íntegro, ele é completo. Eu não posso sentir o amor se eu não estou uno com o amor do irmão, porque só aí estará a completeza. Enquanto eu não estou uno ao amor do irmão, eu estou sozinho. E nós não fomos criados para ser sozinhos, e não há paz, não há alegria em ser sozinho. Então, só na unicidade do amor do irmão está a nossa completeza, a nossa alegria, a nossa salvação. E nisso, a lembrança do próprio Pai volta, a consciência do reino de Deus volta à nossa memória. E isso cura a crença na separação de Deus, a crença na culpa. Isso cura qualquer culpa que eu tenha. Quando eu sentir o amor do irmão como parte de mim mesma, isso cura a mente. Isso traz de volta a êxtase do estado de amor, a nossa mente. E nesse amor completo não há espaço para medo. Por isso que é a cura completa. No 8, a visão depende da luz. Então, luz é o conhecimento da mente certa. A visão é o pensamento do Espírito Santo. Não podes ver na escuridão. Então, dentro da mente errada, dentro da mente do ego, eu não posso ver esse amor do irmão. Apesar disso, na escuridão, no mundo privado do sono, tu vês em sonhos, embora os teus olhos estejam fechados. Então, nós estamos sonhando aqui no mundo, que achamos que estamos olhando para o nosso irmão, mas nossos olhos estão fechados, porque nós não estamos vendo o amor que é o meu irmão. Eu estou vendo uma imagem separada de mim, uma imagem que pode ser ou idolatrada ou odiada, mas eu não vejo dentro do sonho esse meu irmão. E é aqui que vês o que tu mesmo fizeste. Isso nós fizemos, esse sonho. Nós somos o sonhador do sonho. A nossa consciência está dentro de um personagem dentro do sonho. Mas, ao mesmo tempo que a nossa consciência, assim como quando eu tenho sonhos de noite, eu posso sonhar com 100 pessoas, mas eu sempre sou apenas uma, assim aqui no mundo eu tenho consciência que sou o individual, mas ainda sou o sonhador de todo esse sonho, do universo todo. Nós ainda somos cada um pedacinho ou um personagem dentro de um sonho, sonhado pelo único ser que nós somos. Então, como sonhador do sonho, nós fizemos esse sonho. Mas deixa que as trevas desapareçam e tudo o que fizeste, tu não mais verás, pois enxergar isso depende da negação da visão. Em outras palavras, quando nós virmos o mundo real ou a visão do Espírito Santo, nós vamos deixar de ver esse mundo tal como o ego nos mostra ele. O mundo físico e dual deixa de parecer que existe, porque ele só existe num sonho projetado, porque ele não é real. Então, quando nós tivermos a visão de Cristo, nós vamos ver um outro reino, um reino repleto de amor. E nessa visão, o sonho desaparece. Contudo, da negação da visão não decorre que não possas ver. Então, nós negamos a visão do Cristo, a visão do Espírito Santo, por isso vemos esse mundo individual aqui, esse mundo físico, mas só porque eu estou vendo o mundo físico, não é por causa disso que eu não posso ver, que eu não posso despertar. Uma coisa não anula a outra. Eu estou enganada, mas isso não significa que eu não posso desfazer esse engano e voltar para a sanidade, voltar a ver. Mas é isso que a negação faz, né? Ela impede de eu ver o mundo real, pois através dela tu aceitas a insanidade, acreditando que podes fazer um mundo privado e governar a tua própria percepção.
nós achamos que nós podemos dominar as nossas emoções na individualidade e fazer um mundo próprio com nossas próprias emoções e que nós comandamos nelas. Isso é insanidade. Nós não somos individuais. Nós ainda somos a emoção do amor, o pensamento do amor. Só na insanidade é que nós podemos pensar que nós podemos governar a nossa própria percepção. Mas para isso, né, para perceber, para despertar disso tudo, para nós, então, comandar a percepção nessa insanidade, para isso é necessário que a luz seja excluída. Então, para existir esse mundo à parte aqui, onde eu tenho as minhas próprias emoções, separada das do irmão e de Deus, a luz teve que ser excluída, o próprio Deus foi excluído, o amor imutável e eterno de Deus foi excluído desse reino. Quando vem a luz, os sonhos desaparecem e podes ver. Simples assim, quando vem a luz. Quando eu volto a lembrar quem que eu sou, esse sonho de mundo separado de dor e sofrimento desaparece e eu volto a ver de novo. Volto a ver o Cristo, o sistema de pensamento de Deus, o amor de Deus, o reino de Deus. Não busques a visão através dos teus olhos, pois fizeste um modo de ver para que pudesses ver na escuridão e nisso estás enganado. Então, nós fizemos o sistema do ego, para ver na ausência de luz, para ver sem Deus. E nisso nós estamos enganados. Por isso que nós não devemos buscar por conta própria ver, porque nossos olhos foram feitos para não ver, para ver na escuridão, para ver ruptura, sofrimento e separação e individualidade. Para isso nossos olhos foram feitos, o nosso pensamento individual foi feito. Além dessa escuridão, e ainda dentro de ti, está a visão de Cristo, que olha para tudo na luz. Então, além do ego, transpassar o ego, ainda dentro de nós, porque Deus colocou dentro de nós, está a visão de Cristo. Ou seja, está o que o Espírito Santo tem para nos mostrar. A tua visão vem do medo, assim como a sua vem do amor. Então, tudo que nós vemos, percebemos individualmente, vem do medo, 100%. Individualmente é impossível ver do amor. Mas tudo que o Espírito Santo nos mostra, vem do amor, não pode vir do medo. E ele, né, o amor, o Espírito Santo, e ele vê para ti como tua testemunha do mundo real. Ele é então esse Cristo, essa visão, ela vem e ela nos mostra o mundo real, que é um mundo curado, um mundo sem medo, só de extensão do amor. Esse mundo real, ele é a manifestação do Espírito Santo, olhando sempre para o mundo real, invocando as tuas testemunhas e atraindo-as a ti. Invocando as suas testemunhas. Então, no mundo real, nós não veremos mais testemunhos de dor, de sofrimento, porque o único chamado de testemunhos ainda é só dos testemunhos de amor. Só existe o reflexo do amor de Deus no mundo real. E ele não voltará para o Pai enquanto não tiver estendido a tua percepção até o Pai. Então, até a nossa percepção ser tão purificada que ela só guarde o que é de igual com o Pai, o que é compatível com o céu, o que é reflexo do amor do céu. Quando apenas isso estiver na nossa mente, aí nós voltaremos à consciência do céu. E lá já não há mais percepção, pois ele o terá levado de volta ao Pai junto com ele. Então, no céu não há mais percepção, porque há conhecimento. E o conhecimento conhece a todo. E isso encerra aí o sonho de separação e de culpa. É a volta da consciência, é o despertar definitivo. Tens apenas duas emoções, uma foi feita por ti e outra que te foi dada.
Então, o medo nós fizemos porque pensamos separação, e o amor nos foi dado pelo momento da criação nossa, por extensão do amor de Deus. Cada uma é um modo de ver, e mundos diferentes nascem em função de suas óticas diferentes. Vê através da visão que te é dada, pois através da visão de Cristo, ele contempla a si mesmo. E vendo o que ele é, ele conhece o seu Pai. Então, na visão de Cristo, se nós olharmos pela ótica do Espírito Santo, nós vamos ver um mundo completamente diferente do mundo que o ego nos oferece. Porque vamos ver só um mundo de amor. Já no ego, a gente vê só um mundo de ruptura, de separação. Além dos teus sonhos mais escuros, ele vê o Filho de Deus sem culpa dentro de ti, brilhando na radiância perfeita que não é atenuada pelos teus sonhos. Então, só em sonhos, só em pesadelos, é que nós vemos a dor, o sofrimento e tudo mais que o ego nos ofereceu. Na nossa despertos ou dentro da visão de Cristo, nós vemos um mundo totalmente diferente. E isso tu verás na medida em que olhares com ele, né, com o Cristo, pois a sua visão é a sua dádiva de um amor a ti, dada a ele pelo Pai para ti. É isso que o Espírito Santo tem a nos oferecer, um mundo totalmente oposto do mundo de medo do ego, um mundo de amor. O Espírito Santo é a luz na qual Cristo está revelado. Então, como que eu posso ver esse sistema de amor, que é o Cristo? Para nós é através do Espírito Santo. E todos aqueles que querem contemplá-lo podem vê-lo, pois pediram luz. Então, está no nosso alcance, basta nós querer isso, e isso nos será dado. E não o verão sozinhos, pois ele não é sozinho, assim como eles também não o são. Então, na visão de Cristo, nós veremos o amor em todos os irmãos, porque o Cristo não é sozinho. Em toda parte que nós olharmos, só veremos amor. É isso que a visão de Cristo mostra. Pois vieram o Filho, porque viram o Filho, ressuscitaram nele para o Pai. E tudo isso lhes compreenderão, e tudo isso eles compreenderão, porque olharam para dentro e viram além da escuridão. Quando nós nos voltarmos para dentro e ao percebermos que estávamos no medo, pedirmos para ver ao amor, o amor virá a nós pela visão do Espírito Santo, e aí ele nos mostrará em tudo aquilo que julgamos lá fora, que é nossos irmãos, o amor. E nessa consciência do amor, nós ressuscitamos no Cristo para o Pai. Ressuscitar é voltar em consciência para o amor, parar de acreditar no medo, largar totalmente o sistema de pensamento de medo, perder ou deixar para trás a emoção do medo, ficar só com amor na mente. Isso é ressuscitar. Na sanidade da sua visão, eles olharam para si próprios com amor, vendo-se como o Espírito Santo os vê. E com essa visão da verdade de si mesmos, veio toda a beleza do mundo para brilhar sobre eles. Isto é a visão que o Espírito Santo tem para nós, a visão de um mundo curado só de amor, onde o sofrimento e a dor e a morte são impossíveis. Isto é a dádiva do Espírito Santo. E nessa condição, a única emoção que restará, que é eterna e imutável, é o amor. Então, isto nós trouxemos aqui para as duas emoções. Jesus nos ensinou sobre o medo e sobre o amor. Semana que vem nós vamos continuar nisso, estudando, encontrar o presente
e alcançar o mundo real, que são continuações, principalmente dentro desse amor. Então, encontrar o presente, porque o ego nunca está no presente. E alcançar o mundo real, porque o mundo real é composto 100% desse amor. É onde o ódio e o medo foram largados, foram deixados de lado. Isso para a semana que vem. Hoje nós concluímos aqui e já tivemos algumas participações, mas nós temos agora o nosso horário, então, de integração aqui. Alguém gostaria de falar? Deixa eu ver aqui no chat. Nós já tínhamos respondido. E, bom, o horário também. Essas lições, elas, eu acho que a gente está se estendendo um pouco a mais, mas, como eu falei, é necessário porque não podemos atropelar isso, porque realmente nós precisamos pegar isso, porque Jesus sabe que a nossa decisão de escolhermos pela sanidade está diretamente ligada ao fato de nós entendermos o que é sanidade e o que é insanidade. Por isso que nós não atropelamos essas aulas, por isso que a gente vai mais devagar nelas e mesmo transcendendo um pouquinho o tempo de 1 hora. Alguém tinha levantado a mão? No... Deixa eu ver aqui, a Rafaela. Em que nesse parágrafo 8º aqui na linha 5, que ele fala assim, mas deixa que as trevas desapareçam e tudo que fizeste, tu não mais verás, pois enxergar isso depende da negação da visão. Na aula retrasada, ou foi na aula passada, a gente viu que o tempo, né, o tempo se desfaz, porque o agora, o instante santo, vai ser ligado ao futuro. O futuro não mais vai estar ligado ao passado, mas sim esse agora, esse reconhecimento, né, na luz de Deus. Exatamente, e no agora não há sofrimento. O que nos faz sofrer é essa ligação que nós temos com o passado, que o ego tem. Que traz toda a bagagem de percepção. Exato, toda a emoção baseada, como ele diz aqui, na experiência individual do passado. E isso desaparecerá porque no agora nós somos só amor. Então, nós vamos... e é assim que desaparece esse mundo de sofrimento, de culpa, de dor, e é visto um mundo de amor em cima do que a gente faz aqui ainda, enquanto é percepção, ainda é em cima desse mundo físico, e por isso que também o mundo do amor, ele é muito breve, porque ele rapidamente é transformado, é elevado à condição do conhecimento do céu, porque ele não se opõe mais. É só o sofrimento que parece que se arrasta infinitamente. Porque o amor, ele clama pelo amor, ele se atrai, o amor se atrai. Sim, aí a nossa visão aqui, mesmo dentro do sonho, entre aspas, para um futuro, vai mudar totalmente, porque o passado se desfez, acabou a culpa, a visão da inocência se estabelece. Exato, a visão da inocência e do amor, e o futuro só vai trazer testemunhas desse amor. Isso, porque ele traz testemunhos do presente e não mais do passado, de um passado imaginado, de um passado do ego. Ele traz testemunhas do presente, e no presente eu vi amor. Por isso que o futuro, ele só traz o amor. Como a gente viu, os irmãos vão se unir em amor. Perfeito. Sem palavras para tanta beleza, tanto amor. É lindo isso, é maravilhoso. Obrigada. Até esse pensamento maravilhoso é uma chave de ouro para a gente, então, concluir essa nossa sessão de hoje, nossa aula de hoje, agradecendo ao Espírito Santo que nos traz esse entendimento e a Jesus que nos traz isso, esse ensinamento do que ele aprendeu. Gratidão. Eu estou encerrando aqui. Deixa eu só encerrar primeiro a gravação. Gratidão a todos.